Senador Sérgio Moro, por 5 minutos. Presidente, desde o início, uma das grandes indagações dessa CPMI foi como é que pode, durante tanto tempo, ter ocorrido esses descontos fraudulentos nas aposentadorias e pensões do INSS, sendo pago milhões a tanta gente, inclusive a altos funcionários do INSS, como Alessandro Stefanuto, nomeado pelo governo Lula, que recebeu aqui mesada de 250 mil, 500 mil reais mensais. Nós também ficamos indagando a CGU, embora tenha feito um trabalho apuratório, porque a CGU, desde o primeiro momento, não provocou as altas esferas do governo Lula para que fossem interrompidos esses descontos associativos. São 5, 6 bilhões de reais, vitimando gente simples, vulnerável, o órfão, a viúva, o inválido, que dependem desses benefícios para sua subsistência. E, no fundo, com o decorrer das investigações, esse quebra-cabeça e as explicações vão surgindo. E aqui a gente tem uma delas, a fundada suspeita de que no centro dessas articulações criminosas se encontra um personagem já conhecido por envolvimento em outros crimes, em outras fraudes, que é exatamente o filho do presidente Lula, o Lulinha, o Fábio Lula da Silva. E hoje, de maneira muito corajosa, parte da imprensa, divulgado primeiro no Poder 360, saiu depois também no Metrópolis, informa que tem um depoimento colhido pela Polícia Federal, de 28 de outubro deste ano, prestado pelo senhor Edson Claro, que é a base do governo, que vem aqui contar uma montanha de mentiras, blindou e que impediu que nós chamássemos aqui para ser convocado. Eu fico pensando desse Edson Claro, e aqui se questiona a credibilidade dele, mas por que não chamá-lo então para ouvir e ver que provas ele tem a apresentar? Por que não aprofundar as quebras de sigilo bancário e fiscal do Edson Claro, ou agora em cima do Fábio Lula da Silva? E veja o comportamento. O que fez o Lulinha? Fugiu para a Espanha em julho desse ano. Tão logo surgiram notícias do seu envolvimento. Nós temos ouvido aqui, senhor presidente, nos bastidores, do possível envolvimento do Fábio Lula da Silva. Inclusive, o próprio Frei Chico seria apenas ali um representante dele nesse esquema criminoso. E agora nós temos a chance de ir para o coração desse esquema criminoso, mas a base, os deputados aqui do PT, principalmente, os senadores do PT, vão votar contra, porque não querem chegar ao coração desse esquema criminoso que vicejou e que escalou, e os números não mentem. Esse escândalo está no colo do governo Lula, e o governo Lula não tomou as providências porque havia gente graúda do governo Lula envolvido no Ministério da Previdência, no INSS, recebendo mesada. E agora essa notícia que nós deveríamos ter o dever de apurar, de uma mesada de 300 mil reais pagas pelo careca do INSS ao senhor Fábio Lulinha da Silva, que está foragido. Então é importante que o país saiba, esse fato não permanece mais escondido, e esses parlamentares que aqui o blindarem não estão dignificando e cumprindo com honradez os seus mandatos. Beira a prevaricação, a recusa em aprovar requerimentos de investigação do senhor Fábio Lula da Silva ou de convocá-lo para prestar depoimento. E precisaremos, presidente, recolocar na pauta a oitiva do Edson Claro. Vamos lembrar que esse cidadão está em risco hoje, por estar enfrentando gente muito poderosa. E a gente sabe de casos passados nos quais pessoas chaves em escândalos criminosos do PT desapareceram
ou até foram vitimados. Obrigado. Pelo governo, quem encerra, excelência? Senhor presidente, pela ordem. Pois não? Senhor presidente, não poderia deixar de relatar. Quando eu estava me dirigindo para esta CPMI, eu recebi um telefonema da pessoa citada, em desespero, dizendo que estava com muito medo de morrer. Eu disse à pessoa que da minha boca o nome dele eu nunca tinha citado, a não ser antes de saber da situação. E eu queria deixar registrado aqui, porque não pode ficar comigo. Pediria a Vossa Excelência, independentemente de qualquer votação no colegiado, que comunicasse ao STF, à Polícia Federal, essa mensagem que recebi da testemunha, que eu não vou nem citar o nome, mas já foi citada, que está se achando em risco iminente de vida, que, por favor, providencie através da Polícia Federal a proteção integral dela. Esse telefonema se deu exatamente às 9 horas da manhã e gostaria de deixar isso registrado, porque iria lhe transmitir tão somente após a CPMI. Mas o nome da testemunha foi citado e eu acho que isso agrava bastante a situação dela. Pois não. As declarações de Vossa Excelência serão encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça e à Polícia Federal, senhor Andrei. Presidente, só uma referência aqui. Eu só citei, deputado Gaspar, porque a imprensa mencionou o nome primeiro. Não, falou. Senador Moro, obrigado. Senador Moro, sei que Vossa Excelência citou em decorrência da só, o relator entrevista. tem o direito de fala a qualquer momento, gente. Senhor relator, ele só um por acaso instante. diz de quem ele esperava Só um instante, por favor, vamos dar sequência na votação aqui. Para encerrar pelo governo, quem fala, líder Pimenta? Senadora Elisiane. Senadora Elisiane Gama, por 5 minutos. Senhor presidente, ao longo dos trabalhos desta CPMI, nós percebemos claramente um clima de polvorosa da oposição. Quando eles, na verdade, defenderam esta CPMI, eles se surpreenderam, até acho que se surpreenderam ao longo do processo de investigação, que todo o colchão criado para os descontos associativos fraudulentos, aliás, quase 60% deles, que foram os acordos, foram firmados no governo do ex-presidente Bolsonaro. Diante dessa informação e, portanto, do desespero deles, eles partem, na verdade, para tentar colar no presidente Lula, que interrompeu o processo de fraude, inclusive afastando o ministro, afastando o servidor e uma série de outros integrantes que tinham algum tipo de indício, na verdade, de participação com essa organização criminosa. Eles, então, tentam colar na imagem do nosso presidente Lula. E com o devido respeito que eu tenho, e ele sabe, do senador que me antecedeu, acho que até bom em nome da formação que ele tem, retirar quando ele fala, por exemplo, que o filho do presidente Lula é foragido. Isso na verdade, contrário, porque não há nenhum elemento que leve à formalização desse tipo de nome ou indicativo para o filho do presidente Lula. O que nós temos aqui, aí eu quero até cumprimentar, presidente, a Vossa Excelência, porque quando se faz a investigação acerca do Careca, do senhor Camilo Antunes, todas as empresas ligadas a ele tiveram o sigilo bancário quebrado. Os rifes vieram aqui dele e de todas as pessoas que são ligadas a ele. Não há nenhuma prova documental, não há nenhum elemento probatório que ligue ao filho do presidente Lula. Como nós também vivenciamos isso em relação ao Frei Chico. Ou seja, há uma tentativa clara de se ligar ao filho do presidente Lula, porque por tabela ligaria ao presidente Lula, mas isso não cola, isso não pega. O que nós temos aqui é um senhor, o senhor Edson Claro, que teve uma briga com o Careca, que é acusado, inclusive, de roubo de carros, portanto, um ladrão de carros, que quem tem boca fala o que quer, gente. Senhores, silêncio, por favor, a parlamentar está se manifestando. É difícil, né, presidente? Mas vamos lá. Que, na verdade, faz a tentativa de se colar
no presidente Lula. Agora, você falar, você fala. Cadê o elemento substancial disso? Cadê a prova documental disso? Não há, na verdade, nenhuma ligação. E nós aqui nesta comissão, ao contrário do que a oposição em desespero fala, nós estamos aqui para fazer a investigação apurada, a investigação com responsabilidade. Agora, não simplesmente tentar derrubar a reputação das pessoas, não tentar se desconstruir, na verdade, uma trajetória de vida que as pessoas têm. É por isso que nós, na verdade, faremos o nosso voto contrário a esta convocação, porque é uma convocação que vem carregada de um objetivo claro: tentar dissipar tudo que foi feito por este governo, que foi o combate à fraude, que foi devolver aí mais quase 3 bilhões de reais a quase 3 milhões e meio de brasileiros, dos quais uma boa parte deles foram vítimas do governo do ex-presidente Bolsonaro, porque foram lá, na verdade, que tiveram a fraude, mas que o presidente Lula realmente resolveu ressarcir.